Fux nega pedido de habeas corpus para Daniel Silveira. É claro, um sujeito perigoso. Já pensou você ser xingado, né? Você receber um xingão de um careca bombado como o Daniel Silveira, né? É um perigo tremendo para a sociedade, né? Então tem que manter preso mesmo, tá certo. Nossa, o O ministro... Daniel Silveira podia ter roubado um celular, né? Podia Esse é ter... o crime dele, não ter roubado um celular. Exatamente. Ai, gente, é difícil, a gente dá risada, ironiza, mas é porque a situação chega num ponto, né? As reações ficam até... Você se espanta, a hora você ri, mas é de nervoso. Qual é a sacralidade da propriedade privada alheia perto da honradez de um ministro do Supremo Tribunal Federal? É óbvio que não. Então, assim, né, por favor, né, roube um celular, roube uma lotérica, uma farmácia. É mais digno, né? É muito mais digno do que ofender a honra camassútrica do Barroso. No caso, então, o Fux indeferiu o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira na terça-feira passada. Em sua decisão, Fux disse, abre aspas, cumpre ressaltar que a jurisprudência desta corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra a decisão de relator, turma ou pleno do STF. É aquela coisa, o advogado dele tem que trabalhar dentro do ordenamento jurídico, porque o advogado dele não tem poder. Só que o advogado dele está advogando contra as pessoas que determinam o que é o ordenamento jurídico. Ou seja, num país sério, numa democracia de verdade, não deveria ser, mas o que a gente tem hoje no Brasil é isso, não é? Já falamos tantas vezes aqui, né? A gente vive não vivemos mais sob o império das leis, vivemos sob o império da vontade. Então, assim, o império da vontade, que é o direito dos bárbaros, é o que governa o ordenamento jurídico do Brasil hoje, que transformou a Suprema Corte numa corte supraconstitucional. E, assim, basicamente... sabe aquela cena do... Eu não gosto muito de Matrix, não. Acho ele um filme cheio de problemas, mas ele tem alguns insights interessantes e inteligentes em alguns momentos. Tem a cena onde o Neo tenta vencer o arquiteto da Matrix, né? E aí toda vez ele volta e faz a mesma coisa e ele consegue prever todas as reações. É você querer vencer o sujeito dentro do jogo no qual ele mesmo inventa as regras. Não tem como, é óbvio. O que o advogado vai fazer? O advogado está ali, ele vai utilizar o ordenamento jurídico, só que a gente vive numa realidade que não existe mais segurança jurídica. O ordenamento jurídico só tem alguma validade a partir do momento que as instituições garantem, assegurem que todo mundo respeita o ordenamento jurídico, né? Que existe uma interpretação, a compreensão clara, objetiva do ordenamento jurídico. Agora, o que acontece? O ordenamento jurídico ele é interpretado conforme a ideologia política dos sujeitos que estão sentados na cadeira do Supremo Tribunal Federal. E é um outro problema que eu já comentei no meu programa aqui do BSM, no Show do Brás, que independentemente de quem for, de quem venham a ser as 11 pessoas que estarão ali no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal já se transformou de fato num órgão político. Ele não é mais um tribunal jurídico, não é mais parte do judiciário brasileiro. Ele se tornou um órgão político. Se você colocasse ali 11 sujeitos com, enfim, uma ideologia política completa, crenças políticas completamente opostas à dos atuais ocupantes, ele continuaria funcionando dessa maneira pervertida, funcionando erroneamente como um órgão político. E isso já é tão descarado que, se eu não me engano, foi o Barroso ou foi o Fux, um dos dois, que durante uma cúpula de desembargadores no Rio Grande do Sul disse que o Supremo Tribunal Federal não é mais simplesmente um órgão técnico-jurídico, mas sim um órgão político. Acho que foi o Barroso mesmo. Foi o próprio Barroso que falou isso numa cúpula de desembargadores no Rio Grande do Sul. Tem notícia no BSM, em todos os canais de comunicação. No meu programa, no Show do Brás, onde eu falo sobre o problema da insegurança jurídica no Brasil, eu trago a notícia com datas, com a gravação da fala dele e tudo mais. Não é?
Só que o que acontece, Ana, essa utilização do judiciário para garantir uma pauta política, isso não é um fenômeno exclusivo que está acontecendo no Brasil. Não é? Isso é parte, na verdade, de uma ação natural, né, de todos os ramos ideológicos ligados à esquerda e ao socialismo, seja da ditadura chinesa às sofisticadíssimas sociais-democracias europeias, né, os globalistas europeus, do qual os ministros do STF são todos muito fãs, né? O Gilmar Mendes está sempre lá em Portugal naqueles eventos com globalistas, né? Eles enchem a boca para falar sobre a eficiência da social-democracia europeia, adoram se inspirar em leis europeias e tudo mais. E o que está acontecendo agora na Europa? O que está sendo feito no Brasil como o enfrentamento do judiciário, o judiciário enfrentando o sistema para tentar alterar a liberdade do indivíduo, para tentar alterar a regra do jogo na base da canetada e chamando isso de salvaguarda da democracia, isso está acontecendo na Europa através do executivo. Lá está funcionando de uma outra maneira. A Alemanha está prestes a aprovar uma lei que vai transformar em política pública de Estado o combate à extrema-direita. Você teve essa semana agora na França uma reunião entre vários líderes de partidos socialistas e sociais-democratas da Europa, dizendo que os socialistas, de maneira geral, e nisso eles reúnem ali sociais-democratas, progressistas, todos esses espectros, né, do socialismo europeu, da esquerda, centro-esquerda europeia, né, eles irão salvar a democracia na Europa. E, em nome disso, vai se utilizar a máquina pública, vai se utilizar os governos, no Brasil está se utilizando o judiciário, em alguns lugares na Europa vai ser utilizado o poder legislativo, em outros o poder executivo, mas de alguma maneira algum dos poderes vai ser transformado num poder supraconstitucional para garantir a coisa mais antidemocrática que existe, que é a manutenção e a perpetuação no poder de um grupo ideológico. Então, o que é chamado de antidemocrático pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil, o que está sendo chamado de antidemocrático pela ministra do Interior da Alemanha, o que está sendo chamado de antidemocrático na França, enfim, pelo Emmanuel Macron, né? Essa expressão antidemocrático está sendo utilizada por vários líderes do Ocidente ao mesmo tempo. Na verdade, significa o quê? Criminalizar qualquer opinião política que não esteja dentro de um espectro de esquerda. E isso é a coisa mais antidemocrática que existe, é impedir que pessoas que discordem da forma de pensar, do pensamento político, das crenças políticas do governo, possam concorrer democraticamente numa eleição contra o governo, mesmo que essa seja a vontade da população. Na Alemanha a gente tem o caso do partido do AfD, o Alternative für Deutschland, né, o Alternativa para a Alemanha, que é um partido que está sendo criminalizado, né, é um partido criminalizado como extrema-direita. Né. Qual que é o crime do AfD? O crime da AfD na Alemanha é ser o único partido que, de fato, é uma oposição, né, a tesoura ali, a jogadinha combinada que existe na Alemanha há anos, né, entre a esquerda e uma falsa direita social-democrata, a tal da democracia cristã na Alemanha, que é vendida como a direita alemã, que é uma direita permitida, né, que é a direita da Angela Merkel, né, que de direita não tem nada, é uma progressista, woke total. Né, então, assim, essa é a direita permitida, é uma direita woke, não a direita na Alemanha representado pela democracia cristã. Né? E aí você tem os liberais, você tem os trabalhistas, então todas essas pessoas assim, elas estão dentro de uma área, né, um discurso delimitado dentro de um espectro de esquerda que é a democracia. Então o que é a democracia? É a esquerda. A democracia é tudo aquilo que a esquerda acha que é democrático. Não é o que o povo acha, é o que uma elite acredita que é bom para o povo. Não existe nada mais ditatorial, nada mais tirânico que isso. No Brasil é a mesma coisa, né? O que é democracia? Democracia é tudo aquilo que os ministros do STF, o Lula e os ministros do Lula acreditam que pode ser debatido politicamente, independente da vontade do povo.
independente da vontade do povo. Se metade da população do país votou no Jair Bolsonaro, né, essa metade da população, segundo Lula, é fascista. Só vale o que a outra metade que é a favor dele debate. Então a democracia, ela só é discutível com aqueles que estão ao meu favor. O próprio Lula diz que a democracia é relativa, né? Democracia só é democracia aquilo que é debatido dentro do meu curral ideológico. Tudo que os outros debatem não é democrático, sendo que esse é o oposto completo de democracia. Agora as coisas vão ser levadas, né, de maneira diferente. No Brasil está sendo levada através aí de um golpe conduzido pelo judiciário. É muito nítido que o judiciário já deu um golpe no Brasil. Na Alemanha isso está sendo levado através de um golpe levado pelo Ministério do Interior, principalmente na figura da ministra do Interior. Estou preparando uma matéria para o BSM explicando todos os detalhes de como que isso que está acontecendo na Alemanha está conectado a essas questões aqui no Brasil e como que está funcionando essa questão lá. Mas o cenário lá é distópico, é horroroso. O próprio Alexandre de Moraes foi palestrar lá, não é? O tema da palestra dele tinha a ver com como combater a extrema-direita. Foi né? palestrar lá e um bando de bocó da direita aqui no Brasil ficou assim, meu Deus, como explicar para um gringo que um representante da Suprema Corte está defendendo a criminalização de um espectro político. Meus queridos, a criminalização de um espectro político é o sonho dourado de toda a elite europeia há pelo menos 60, 70, 80 anos, sei lá. Né? O Alexandre de Moraes ele é simplesmente fruto do pensamento dessa vanguarda europeia. Né? Não tem o que explicar. Aliás, os europeus estão felicíssimos, estão assim, em êxtase, né, de que estes macaquinhos latino-americanos de fato agora estão adestrados e aprendendo a nossa noção do que é democracia, que é a democracia é o poder que emana daqueles que são a favor que eu tenha poder. Todo mundo que não é a favor que eu não tenha poder não é democrático, deve ser colocado à parte do jogo da democracia. Então, aí você pode chamá-los de fascistas, você pode, enfim, criar ali uma massa, né, de gente cinza, desumanizá-los, colocar um rótulo neles e automaticamente, aos poucos, eles vão ficando fora do jogo democrático através do controle do discurso da mídia, através da criminalização do pensamento político, através da perseguição judiciária, através da desumanização, né, do adversário político. E fazem tudo isso debaixo do guarda-chuva da democracia, né?